Olá, estamos no século XXI. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. A oferta de educação a pessoas com deficiências mudou bastante com o passar dos anos. No Brasil, após um longo período de exclusão e abandono, as atenções a esse tema ganham corpo no século XIX. Em 1854, ocorre a criação do Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant, e 3 anos depois, do Instituto dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, ambos na cidade do Rio de Janeiro. O perfil, contudo, era muito mais voltado às deficiências visuais e auditivas, continuando a excluir as limitações físicas e, principalmente, as intelectuais. Tal cenário começou a mudar apenas a partir de meados do século XX, quando inicia-se a articulação de uma política de educação especial. É nessa época que surgem instituições como a Sociedade Pestalozzi do Brasil e a APAE. Em 1969, o Brasil contava com mais de 800 escolas especializadas na educação de pessoas com deficiência intelectual. Na década de 80, a educação especial começa a ganhar o caráter de inclusão. O primeiro passo para isso é em 1988, com o artigo 208 da Constituição Brasileira, que garante o atendimento, preferencialmente na rede regular de ensino, aos indivíduos que apresentam deficiência. Em dezembro de 1996, é publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394. O texto confirma que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e deve haver serviços de apoio especializado. E para falar sobre educação inclusiva, conversamos com Vera Lúcia Capellini. Olá, sejam bem-vindos ao Linha do Tempo. Estamos recebendo hoje aqui a professora Vera Lúcia Capellini, que é docente e pesquisadora há anos da educação inclusiva. Professora, muito obrigado por sua participação aqui conosco. É um prazer poder colaborar. Professora, é diferente educação especial de educação inclusiva? Sim, ótima pergunta, porque no senso comum há uma grande confusão, como se a educação inclusiva tivesse terminado com a educação especial ou substituído, e pelo contrário. Educação inclusiva é uma escola que tem como objetivo acolher a todos, promover o desenvolvimento e a aprendizagem de todos. Ou seja, toda escola deveria ser inclusiva. Quando a gente fala de educação popular, de escola pública, democrática, ela é para todos. Mas historicamente ela não foi. E por que ela ganha o rótulo de educação inclusiva? Por conta de um movimento, sobretudo da década de 50 para cá, que vem tentar romper com a exclusão de qualquer minoria. Sejam elas os índios, as pessoas com deficiência, a questão de gênero. Então, por isso que escola inclusiva ou educação inclusiva é uma escola para todos. E é também para o público-alvo da educação especial. Portanto, a educação especial, nesta perspectiva de uma escola para todos, ela ganha força. Por quê? Historicamente, a pessoa com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades de superdotação, que é o público-alvo da educação especial determinado por lei no Brasil, eles ficavam exclusivamente estudando em escolas especiais e recebendo um atendimento da educação especial. Hoje a perspectiva é outra. Como a gente fala de inclusão escolar desse público-alvo, a meta é que eles estudem na mesma escola que todos os outros alunos que não tenham deficiência, mas que eles contem com o apoio da área da educação especial. Então, a educação especial é uma área de conhecimento que tem por objetivo avaliar,
buscar novas estratégias, ofertar o atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar. Então, ela não vai escolarizar a pessoa, público-alvo dela, né, com deficiência, com TGD ou altas habilidades. Ela vai ser um suporte. E, enquanto área, ela é transversal. Então, o bebê que acabou de ir para a creche, até o meu orientando na pós-graduação, que porventura é surdo, tem direito a ter a educação especial. Ela é transversal, ela é uma modalidade de ensino. E, de fato, a educação, ela tem os níveis de ensino, educação infantil, fundamental e médio e o superior. E hoje a gente chama de educação básica, o primeiro, que é desde a infantil até o médio. E perpassando a educação básica até a superior, tem esta modalidade de ensino que é a educação especial. Professora, é consenso de que o aluno, mesmo com deficiência, ele deva ser integrado ali na rede regular de ensino? Não, não é consenso. A gente viu até essa semana a matéria discutindo a questão de pagar o cuidador, pagar uma pessoa de apoio para apoiar o professor da classe comum. Não é consenso nem no Brasil e nem no mundo. Ok? Então, isso não é consenso. Mas o que é consenso? Que, por direito, nós somos iguais porque somos diferentes. Então, enquanto princípio ético, moral, é consenso na literatura do mundo que o melhor ambiente para que todos aprendam, sejam escolarizados, convivam, é no ambiente que qualquer pessoa está. Porém, na estrutura que nós temos hoje, e aí como pesquisadora, que diverge de alguns outros pesquisadores, hoje a escola, da forma como ela está estruturada, seja nas suas políticas, seja na sua estrutura mesmo organizacional, pedagógica, e na cultura, ela ainda não é o melhor ambiente para aqueles que a gente pode considerar assim, mais comprometidos, que tenham, de repente, necessidade de uma alimentação, por exemplo, por sonda. Então, não é que ele não tem direito. Na realidade, o princípio é, todos têm. A escola que está aí hoje não proporcionaria uma integridade física, de dignidade humana para todos. Mas seriam raros os casos que, na conjuntura atual, sob o meu ponto de vista e de alguns pesquisadores, ainda não se beneficiam da escola comum. Mas quando a gente fala que seria alguns casos, é para que as pessoas entendam que, vamos supor, de cada 100 pessoas, público-alvo da educação especial, uma minoria, 2 ou 3 casos. Porém, pensando estatisticamente, a curva ainda está ao contrário. A maioria não está na escola comum. Tá? Esse é um mito ainda. A senhora falou alguns pontos. A própria estrutura física da escola barra a inclusão? Barra. Por exemplo, um aluno que é cadeirante e ele quer participar e tem direito de participar da quadra, de todos os ambientes. Esta escola tem que derrubar as rampas para que ele esteja lá. É uma barreira arquitetônica. E se preciso for, ele tem que entrar na justiça para que essa escola mude imediatamente para que ele esteja lá. Então, esse, na minha concepção, que demanda uma mudança de barreira física, ele tem que estar lá. Toda criança que nasce hoje, eu e alguns pesquisadores no mundo, a gente vem defendendo que nenhum mais seja excluído. Então, nasceu um bebê com uma deficiência muito comprometida. Por que levar o recurso para ele para uma escola separada? Se o problema é o recurso, eu levo o recurso para a escola que eu tenho. E aí essa escola vai se modificar com a entrada dele, o recurso vai para lá. Agora pensa num adulto com 18 anos que viveu a vida toda num ambiente mais segregado, que tem um aparelho próprio para ele, que às vezes está numa cama, que não tem uma comunicação verbal, que tem uma deficiência intelectual, que às vezes é até difícil de conseguir avaliar o quanto ela é comprometida. Aí eu tiro ele de uma escola especial, por exemplo, e coloco numa classe comum. Ele tem que ser matriculado na faixa etária dele. Então, ele não vai lá para os pequenininhos. Certo. Ele vai para um ambiente de 18, 17, se é a idade dele. Isto equivaleria ao ensino médio, quase indo para a faculdade. No ensino médio, a escola está trabalhando com 45 alunos, com conteúdos abstratos, que pressupõem leitura e escrita. Então, eu estaria ferindo a dignidade desse aluno, fazendo uma inclusão dessa forma agora, dessa natureza. Forçado, né? Isso. Agora, se é um aluno que a gente teve o prêmio Nobel da Física lá, que é altamente comprometido no motor, ele nasce hoje,
e ele tem oportunidade da gente equiparar, e equiparar é oferecer recursos de tecnologia assistiva desde bebê, e ele vai para a escola comum desde bebê, esta escola se modifica de tal forma que ele faz parte, ele está integrado naquele ambiente. Então, eu não estou ferindo a dignidade dele. Agora, trazer para um ambiente que não está e que ele próprio, vamos supor, que não tenha a questão da leitura, da escrita, um comprometimento muito acentuado, que não tenha comunicação. E aí a escola não tem comunicação alternativa, ele é uma pessoa que precisa do cuidador o tempo todo. Devia ter começado lá atrás. Lá atrás. Então, para esses casos, e é difícil até limitar qual caso. Para mim, nenhum mais deve ser excluído ao nascer. Mas aquele que vai, eu acho que todo cuidado deve sempre se levar. Um advogado que, porventura, tem uma deficiência física, disse para mim, professora Vera, a lei fria, ela sempre depende de quem interpreta. E a interpretação que a gente dá eu estou ferindo a dignidade humana dele? Então, se eu estiver ferindo a dignidade humana, que benefício essa inclusão forçada, que a escola não tem nenhum recurso para equiparar as oportunidades, eu estou ofertando para ele. Tá? Mas isso não é consenso. Professora, a senhora citou várias vezes Brasil e o restante do mundo. Sim. Como que o Brasil está nessa questão? Ele é muito... A gente vê muitos casos, muitos temas que o Brasil está muito longe. É isso para esse tema também entra essa questão? Pelo contrário, eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado na Espanha. Então, o que nós temos no Brasil? Uma educação para qualquer pessoa muito ruim. Então, o Brasil está defasado nesse aspecto de educação inclusiva, considerando o público-alvo da educação especial? Não. As nossas leis brasileiras, em termos de educação especial, numa perspectiva de inclusão escolar, é uma das melhores do mundo. Então, em garantia de direito, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, várias questões, a gente tem o Fundeb dobrado, que é o recurso para pagar o professor do AEE. Então, em termos de legislação, o Brasil é ponta. Em termos da perspectiva de inclusão, o Brasil também porque a gente vem desde 2001, do antigo Plano Nacional de Educação com essa proposta. 2001, as diretrizes já era para que se tivesse inclusão escolar. Todavia, a forma como a gente organiza, ainda a gente deixa a desejar. Por exemplo, escola especial no Brasil é filantropia. Tá? Então, se eu tenho ainda, quase sempre filantropia, o que é isso? O serviço público não tomou para si, coisa que em outro país eu já vi que era diferente. Então, a gente vive ainda com uma ideia de assistencialismo, de caridade. Outro problema que é grave no Brasil, a articulação educação especial com a educação comum é muito ruim. Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum eles terem o COTIT, ou seja, professor de educação especial atuando dentro da classe comum com o professor da classe comum, professor de física, de matemática. Há uma parceria de expertises que a gente fala, do conhecimento que um tem com o da outra área. No Brasil, isto não acontece. Nenhum lugar, porque enquanto política é a do contraturno. O que é a política do contraturno? O aluno vai de manhã na escola comum, volta no período contrário para ter o apoio especializado no contraturno. Alguns têm dificuldade de voltar, alguns têm dificuldade com o transporte. E o professor do contraturno pouco interage com o do outro turno. Tá? Nós temos escolas de 2 turnos, coisa que em outros países quase não existe. É período integral, quase todas as escolas. Ok, professora. Professora, vamos fazer um breve intervalo. O Linha do Tempo volta já já. Fique aí, rapidinho. No bloco anterior do Linha do Tempo, você conferiu um pouco da evolução da educação a pessoas com deficiência. Hoje, percebe-se que a educação inclusiva está ainda em processo de constante construção. Nesse contexto, surgem estratégias como o atendimento educacional especializado, que visa complementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e ferramentas que eliminem as barreiras.
Outra estratégia é a presença de um segundo professor na sala de aula, ou mesmo na elaboração do planejamento. Para discutir essas possibilidades, continuamos nossa conversa com Vera Lúcia Capellini. Estamos de volta com Linha do Tempo, hoje recebendo aqui a professora Vera Lúcia Capellini, que é docente e pesquisadora da educação inclusiva. Professor, o corpo docente está preparado para lidar com essa questão? Olha, de modo geral, nem no ensino superior e nem na educação básica. Mas essa máxima não estar preparado, nós também não podemos mais se pautar nela. Porque uma mãe, quando vai ter um filho com deficiência, ela não está preparada. Porque qualquer mãe, quando gera um filho, você gera e pensa na perfeição, naquela criança que que vai te dar um monte de alegrias. Então, uma mãe não está preparada para ser mãe de um filho com deficiência. Quando ele nasce, na convivência com ele, ela vai aprendendo a conviver, a modificar algumas crenças que ela tinha. Então, professores da educação infantil ao ensino superior que não estão preparados, não precisa ficar preparado para receber. Este é um discurso que eu não tenho, as pesquisas mostram que não é por aí. Primeiro, porque se você pergunta se ele quer se preparar, ele não quer. Porque ele fala, eu não fui preparado, eu não fui formado, ou alguns inclusive têm um mito que o melhor lugar para ele era lá numa escola especial. Por exemplo, como numa PAI. E hoje a gente vê que quando ele tem o aluno na sala, o aluno vai desafiá-lo. E inclusive o aluno com deficiência ou com TGD ou com altas habilidades, matriculado na classe comum, ele possibilita para que esse professor pense em alguns modelos de ensino, práticas pedagógicas diferentes da que ele vem fazendo. Então, não precisa estar antes, mas durante é um direito dele. Então, aí entra a educação especial também, que deveria ser aquela que vai colaborar com a formação destes que não estão, para que eles possam pensar em outras estratégias de ensino para um grupo heterogêneo, porque nós somos diferentes. Por exemplo, um aluno com síndrome de Down não é igual ao outro aluno com síndrome de Down. Um aluno com autismo não é igual ao outro aluno com autismo. Então, o professor, ele nunca vai ficar preparado em cada síndrome, em cada deficiência. Ele tem que estar preparado para ministrar uma sala em contexto da diversidade. Sejam as características quais for, ou de deficiência, ou cultural, e ele precisa aprender que diante dessa diversidade, das diferenças humanas, o que ele precisa modificar, adaptar, trazer outras estratégias, né? Professora, a senhora falou um pouquinho da questão do ensino colaborativo. Qual que é a importância, na visão da senhora, desse modelo de ensino? Olha, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, este modelo de ensino é o que as pesquisas vêm apontando, que é uma grande possibilidade da inclusão escolar ser bem sucedida. Então, enquanto princípio ético, a gente já sabe que é direito, mas aí não é só colocar lá, todos precisam aprender. E ela os dados têm apontado, e meu doutorado mostrou isso, que quando você está junto com o professor de classe comum, e você, por ter conhecimento, por exemplo, tecnologia assistiva, comunicação alternativa, todos os recursos que a educação especial historicamente foi construindo, desde o século XVI, Montessori, por exemplo, que foi uma médica, ela desenvolveu material pedagógico, vários, que a gente utiliza até hoje para o trabalho com pessoas com deficiência. Então, usar os recursos da área da educação especial em conjunto, seja na sala de aula ou no planejamento dessas aulas, a literatura vem apontando como uma das melhores estratégias que beneficia não só o aluno com deficiência, toda a turma. Tá? Então eu vejo como, e no Brasil, para não ficar só no pessimismo que não é possível, o Espírito Santo, o município de Vitória, conheceu o meu doutorado e a secretária de Educação colocou como política pública o ensino colaborativo. São Carlos, a partir de 2013, então é bem recente, sim, contratou professores por concurso público de ensino colaborativo. Então ele não extinguiu a sala de recurso no contraturno, mas ele contratou alguns para já ir trabalhando dentro da sala de aula comum com o professor da classe comum. Então, dizer que já é uma política para o país, ainda não.
mas que não existe no Brasil, também é mentira, porque já tem algumas experiências fazendo contratação de professor de educação especial no modelo do ensino colaborativo, que nada mais é do que o professor de educação especial, com a sua expertise, o seu conhecimento, planejando, desenvolvendo e avaliando estratégias cujo foco não é o aluno com deficiência, mas toda turma que tem um aluno com deficiência ou com TGD o grupo. O foco é o grupo, é como promover a aprendizagem de uma sala heterogênea na qual tem um aluno público-alvo da educação especial. Professor, onde que entra o atendimento educacional especializado nesse contexto? Olha, é o AE, né? AE. Então, o Brasil, desde 2008 para cá, ele tem uma política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Certo. Cuja principal mudança na escola, nesta política, foi a garantia do atendimento educacional especializado em quase toda a escola. Ainda não é verdade que tem em toda a escola. A política de 2008 para cá colocou como meta que toda escola tenha o atendimento educacional especializado. Eu vejo como um grande avanço para o país. E aí, qual é os entraves para que ele de fato, seja benéfico para todo aluno público-alvo da educação especial? Primeiro entrave. Como ele só pode ser ofertado no contraturno, a articulação entre os dois professores. Então, é um entrave. Essa conversa, esse diálogo, Esse diálogo entre o da comum e o da especial. Outra dificuldade, de alguns pais, inclusive do aluno ir no contraturno. E eu vejo como um entrave a formação do professor do AE. Porque com a extinção das habilitações, né, e é importante que aqueles que estão nos ouvindo saibam que até 2006 a gente tinha habilitações nas áreas. O que é isso? Eu fiz pedagogia, por exemplo, e eu me habilito em deficiência auditiva, visual, intelectual e física, nas 4 áreas. Elas foram extintas por uma política de formação de professores que acabou com as habilitações também de gestão escolar, entre outras. Hoje eu formo pedagogo em 4 anos e esse pedagogo pode, teoricamente, transitar na educação infantil, no EJA, que é para pessoas adultas, para as pessoas com deficiência, na educação indígena, na educação do campo, na gestão, é muito para ele. E coisas que em outros países não são assim, né? A gente vê que a formação é por nível, por exemplo, eu formo um professor de educação infantil, eu formo um professor de educação especial, eu formo um professor dos anos iniciais, o Brasil não. Então eu penso que isso foi um retrocesso. E para eu ofertar o AE, como eu vou ensinar braille para um cego que tem direito de aprender o braille se eu não sei? Quem vai formar esse professor que precisa saber braille, que precisa saber libras? Porque libras, por exemplo, para o surdo, ela é a primeira língua, é um direito dele de ter libras e de ter a língua portuguesa como segunda língua, porque é a brasileira. Então, esse professor que está ofertando o AE tem tido muita dificuldade, porque agora a ele tem ficado cursos de especialização, quase sempre aligerados, 360 horas, muitas vezes na modalidade à distância, e eu não estou aqui dizendo que modalidade à distância não é bom, mas quando ela não é ofertada de qualidade, quando é esses cursos que às vezes visa mais o mercado e não a qualidade, ele faz um curso que não o capacita para ser esse professor especializado. E aí o aluno que está tendo o AE, que é em decorrência da política de 2008, ele está tendo um serviço que nem sempre é de qualidade. Então eu falo que o AE é um direito, ele ainda não existe em toda a escola, e quando ele existe, ele precisa ser melhor estruturado. Tanto na formação do professor que vai atender o aluno com deficiência no AE, quanto na articulação com os professores de classe comum. Então, mais uma vez, no papel, ótimo, né? Mas na prática... Sim, as pesquisas mostram, eu fiz parte do Observatório Nacional de Educação Especial, que é uma pesquisa muito grande, de 4 anos, que envolveu pesquisadores, 26 pesquisadores de todo o Brasil. As federais entraram com pesquisadores de cada federal, e no caso do Estado de São Paulo, da USP e da Unesp. E nós acompanhamos como está a implementação do AEE por esse país, que é tão grande e tão diverso. Eu costumo dizer que uma medida única, né, uma camisa única
para um país tão diverso e para uma população que é tão diferente, não podia dar certo. Uma única forma de ofertar o AEE não é uma boa resposta para a garantia da qualidade num país tão grande, tão diverso como o nosso. Professora, só para a gente finalizar, na sua conclusão do doutorado, deu para sentir um sentimento, uma característica um pouco paradoxal. A senhora estava pessimista com o que foi encontrado, mas de certa forma otimista pela vontade dos profissionais ali. É isso mesmo? Como que a senhora avalia isso? Sim, eu penso que a educação, enquanto área de conhecimento, é uma das mais complexas. E a educação especial, por sua vez, e no meu doutorado, há um ar, e é paradoxal mesmo, e há um ar, por isso que ela é dialética. Há uma crença na mudança, porque a gente, se for olhar para a época que eles eram mortos, jogados aos leões, ou que era atribuído a ele uma condição de sub-humano, nós avançamos muito. Barreiras arquitetônicas estão sendo derrubadas todos os dias. E aí eu vejo que isto é o que me conforta com a ideia de continuar pesquisando e lutando para que, de fato, a inclusão saia só das leis, porque já avançamos. E o que eu penso que precisa mudar? A barreira atitudinal é um item que a gente precisa mudar. E como que eu mudo a barreira atitudinal? Não há outra forma, essas palavras não são minhas. O Hamilton Werneck, um pesquisador carioca, ele diz assim: conviver, eu aprendo convivendo. Então, colocar um aluno com PC, com altas habilidades, com autismo na classe comum, ainda que no século XXI, agora, eu fico muito triste porque às vezes ele está lá e ele só está ocupando o espaço, a cadeira, o lugar físico, mas ele não está aprendendo, Sim. que é um direito, está sendo uma possibilidade, não para ele, mas para aqueles que estão convivendo com ele, de ter uma outra crença. E novas pessoas, tendo outra crença que é possível, amanhã, certamente os novos que estarão lá terão, além da oportunidade de estar lá fisicamente, a aprendizagem. Então eu falo que se preciso for alguns estarem lá hoje para garantir que amanhã todos tenham aprendizagem, é assim que a gente vai ser. Professora, muito obrigado pela sua participação. Disponha, é um prazer contribuir, compartilhar com os ouvintes um conhecimento que a gente vem produzindo aí há quase 30 anos. Ok, muito obrigado, professora. O Linha do Tempo de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.